aceitar aqui, gente. No fogo e o único que passa a noite fazendo alguma coisa para ele não apagar. Quem tá pedindo? Eu vou fazer minha própria fogueira. Eu preciso de um lugar quente para dormir à noite. Dormir é muito importante. Eu sei que é importante. Eu e a Bri somos parceiros. Mas não tá aparecendo aqui pra mim, não. Cateline é o meu. O seu quem? Juliana. Ô, Juliana, aqui. Vocês vão mandar foto pra mim. Ou manda pelo Zap, ou manda pelo Instagram, por onde vocês quiserem, tá? Então vai mandar, pode tirar foto e mandar pelo seu Zap? Pode sim. Tá. Ô, gente, então agora nós estamos começando aqui a outra aula, né, que é de primeiros socorros. Quem tiver alguma dúvida, eu vou... Não tem seu Zap, não. Eu vou mandar para vocês aqui. Quem tiver alguma dúvida... Ô, gente, faz o seguinte, manda para a Fernanda e a Fernanda manda para mim, que fica mais fácil. Ou então também pode postar lá no fórum de dúvidas do Ava. Manda para mim também, gente, eu tenho o número dela. Aí, ó, a Júlia até apareceu. Tá boa, gata. Te dei oi, você me deixou no vácuo, quase que eu choro agora. Oh, dó. É porque eu não vi que não. Ô, gente, então é o seguinte. Voltando aqui, então, né, a nossa aula. Eu vou começar a fazer aqui a próxima. Vou colocar aqui o próximo. Peraí, deixa eu só permitir a Vera. Oi, Vera. Ô, gente, então, se tiverem alguma dúvida em relação a outra aula, é só vocês me mandarem lá no fórum de dúvidas da escola, tá? Beleza? Aí agora eu vou começar a colocar aqui para vocês a outra aula. Vocês estão vendo aí essa matéria? Transporte de paciente intra-hospitalar? Eu não tô vendo nada. Peraí. Ô, Caterina, é para mandar a foto para a Júlia ou para a Fernanda? Isso. Agora vocês estão vendo, então, a matéria? Sim. Beleza. Gente, então agora, por favor, mutem os microfones, que eu vou começar a explicar a matéria. E aí, qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá? Deixa eu só ver aqui o último chat. Marcela, agora você tá vendo? Eu tenho duas telinhas. Tem a da minha face e da matéria. Tá vendo agora, Marcela? Responde aí. Beleza. Então, gente, é o seguinte. A aula que nós vamos falar hoje é sobre o transporte de paciente intra-hospitalar. O que seria esse tipo de transporte? O próprio nome já diz. É um paciente que ele está em uma área do hospital e ele vai para outra área do hospital. Então, por exemplo, ele está no CTI e ele vai para a enfermaria, ou ele está no pronto-socorro, ele vai para um CTI, ou ele vai para um bloco cirúrgico, tá? Então, é o tipo de transporte intra-hospitalar. Então, como eu já expliquei, que é a transferência de um local de um paciente de um local para outro das dependências do hospital. Então, o transporte intra-hospitalar vai ser sempre o transporte no mesmo hospital, tá? Se eu estou transportando um paciente que está, por exemplo, na enfermaria do hospital X e ele vai para a enfermaria do hospital Y, isso já não é mais um transporte intra-hospitalar, e sim extra-hospitalar. Por quê? Apesar dele ir para outro hospital, ele está saindo do hospital que ele se encontra para ir para outro. Então, não é intra-hospitalar, não está dentro do mesmo hospital. Isso é tranquilo, né? Então, nós temos que ter alguns cuidados gerais, né, para transportar um paciente. O ideal, gente, é nunca transportar um paciente, por melhor que ele esteja, andando, tá? A gente sempre vai transportar ou na cadeira de roda ou então numa maca. Um paciente que está andando, está deambulando normalmente, a gente vai transportar ele numa cadeira. Por quê? Porque ele, gente, o próprio nome diz, ele é um paciente. Então, se ele está no hospital por algum motivo, ele pode desestabilizar a qualquer momento, entenderam? Então,
esse paciente, por melhor que ele esteja, fala, não, tô bem, tô tranquilo, só vim por causa de, uma dor no braço. Aí o médico pediu para fazer um raio-x, se ele está internado ou em observação em um setor e ele tem que ir para outro, ele tem que ser acompanhado por um técnico ou por um enfermeiro, vai depender da situação, e ele tem que ir de cadeira de rodas, tá? Ou de maca, que vai depender do caso do paciente. Então, o transporte ele tem que ser realizado com muito cuidado. A movimentação mal feita pode provocar algumas lesões. Por exemplo, um paciente que, por exemplo, está com uma lesão de cervical. Se você movimentar ele de forma errada, se você vai tirar ele de uma maca para passar para outra, por exemplo, para fazer um exame de imagem, esse paciente ele tem que ser transferido em bloco. Se você transferir ele sozinho, ou não, ou que seja com duas ou três pessoas, mas que não seja em bloco, ou seja, o que é o paciente transportado em bloco, gente? É aquele paciente que ele vai ser transportado junto no mesmo alinhamento e no mesmo tempo. Geralmente, quem está na cabeça, que é o principal, vai comandar esse transporte de uma maca para outra, e aí que vai dar o comando. Se esse paciente, se eu mexer a perna dele e o tronco dele ainda estiver deitado, esse paciente corre um risco ainda maior de lesionar a cervical. Isso está entendido, né? Então, por isso que a gente precisa de ter esse tipo de cuidado, tá? Com o tipo de transporte. Deve-se agir com rapidez e segurança. Por quê, gente? Um paciente que está em um setor e ele vai para outro, o tempo de deslocamento, esse paciente pode desestabilizar. Se você está num corredor, por exemplo, esse paciente tem uma parada cardíaca, você vai ter que procurar um carrinho de parada mais próximo. Mas se você está no setor, o carrinho já está lá. Então, se esse paciente desestabilizar, a chance dele ser estabilizado mais rápido, ele estando parado no setor, é muito mais rápido, né? E a segurança por quê? Se você transportar o paciente de qualquer jeito, você pode correr risco dele ter algum acidente e ele ter uma piora do quadro, tá? Observar constantemente o estado geral do paciente. Todo paciente que é transportado de um setor para outro, por exemplo, ele está na sala de urgência, no pronto-socorro, em observação, aguardando uma vaga de enfermaria. Quando sai essa vaga do quarto, por exemplo, os pacientes saem uma vaga para ele no 6º andar, sai o quarto lá para ele. O que a gente tem que fazer, gente, antes de passar o caso? Porque a gente tem que comunicar com o setor para avisar que está encaminhando o paciente. O que a gente tem que fazer? Avaliar o estado geral do paciente. Como que a gente avalia o estado geral do paciente? Através dos dados vitais. Então, a gente vai precisar avaliar os dados vitais do paciente, anotar e evoluir. Lembra sempre o que eu falo com vocês. Técnico de enfermagem, enfermeiro, a gente não pode ter preguiça de escrever. Porque qualquer alteração, por menor que seja, pode te desestabilizar em relação à instituição, em relação ao Corém também. Então, qualquer coisa que você deixa de anotar pode ser usado contra você depois. Se o paciente, por exemplo, você está em transportar o paciente, ele está com uma pressão de 12/8. Aí só que você não anotou. Quando ele chegou no andar, a pressão dele tá 8/5, eles vão falar que você estava levando um paciente quase que chocado. Aí eles vão falar assim, como que você transportou esse paciente chocado, né? Que são os tipos de choque que vocês também já viram, né? Vocês conhecem, também já estudaram sobre isso, não já? Sobre os tipos de choque? Choque cardiogênico, choque hipovolêmico. Sim ou não, gente? Respondam aí para mim. Normal. Então, nós não vamos entrar nesse tipo de assunto agora. Mas aí, um paciente, por exemplo, quando está chocado, geralmente a pressão dele, a sístole e a diástole, elas quase se encontram. Então,
Quando o paciente está chocado, o que quer dizer? Que os batimentos cardíacos, que o coração, por exemplo, ele não consegue bombear da quantidade que deveria, e aí é como se ele entrasse em sístole, como se ele ficasse tipo trêmulo. Aí ele entra numa sistolia, quase que numa sistolia, né? Quase quando fica zerado. Então, não vai dar para eu entrar nesse assunto com vocês, depois qualquer coisa eu posso dar uma pincelada. Hoje não dá não, mas depois eu posso dar uma recapitulada com vocês, tá? Essa matéria geralmente vocês veem em tratamento clínico no primeiro módulo. E aí, o que acontece, gente? Então, um paciente com a pressão de 8/6, por exemplo, esse paciente está quase chocando. Por quê? A pressão dele está quase encontrando. Então, você tem condição de transportar um paciente assim? Não, por quê? Porque esse paciente está desestabilizado. Então, esse paciente chocado, ele vai ter uma parada cardiorrespiratória. Então, se quando ele estava no seu setor, ele estava com a pressão de 12/8, ele tinha condições de ser transportado? Sim, mas se ele tivesse lá com a pressão de 8/6, ele poderia ser transportado? Não, por quê? A gente teria que avaliar, chamar um médico responsável, e aí provavelmente ele ia pedir um eletrocardiograma, ia dar alguma medicação e soro para elevar essa pressão novamente, tá? Aí sim a gente poderia transportar esse paciente. Movimentos suaves diminui vibrações, dor e desconforto, né? Então, uma pessoa, quando ela está, por exemplo, com uma dor abdominal, quanto mais devagar você transportar essa pessoa, você empurrar a cadeira, você empurrar a maca, você pegar ela de um lado para o outro, menos ela vai sentir o desconforto, menos incômodo, tá? E não mova local fraturado com ou suspeita de fratura. Então, é aquele negócio que a gente viu também sobre fratura aberta ou fratura fechada. Vocês lembram que mesmo se a gente vê o osso exposto, a gente não pode pegar, mesmo se tiver fechado também, que você vê o osso apontando, mas não teve laceração de pele, né? Não chegou a ficar externo, a gente mesmo assim a gente não pode tentar colocar para dentro. Por que a gente não pode, gente? Porque a gente tem que avaliar primeiro com um profissional que tem que avaliar isso aí. Aí tem que ser um médico e não nós da equipe da enfermagem. Então, por quê? Ficou preta a tela. De todo mundo? A minha também. Voltou. Voltou? Beleza. Porque se a gente tentar colocar uma fratura, um osso no lugar, a gente pode fraturar ainda mais, lesionar ainda mais o local, e a gente piora o estado desse paciente, sem contar que vai causar ainda mais dor, tá? Então, o transporte com maca, a gente tem que conduzir a maca pelo corredor com o paciente, olhando para frente. O paciente, tem gente que pega a maca e coloca o paciente virado para a gente e o paciente vai indo de costas. Não, o paciente tem sempre que ir para frente. Ele tem que estar virado para frente. Quando a gente entrar no elevador, a gente tem que nivelar o elevador e travar a porta. Por quê? Pode acontecer de ter um acidente na hora que você estiver passando com a maca, a porta fechar, e aí você pode machucar o paciente, ou então pode causar algum tipo de acidente pior, que no caso vai sair do andar, entenderam? Entrar primeiro com a cabeceira da maca. Então, quando a gente entrar no elevador, primeiro você vai entrar com a cabeça do paciente, e a gente sempre vai elevar as grades das macas para diminuir risco, né, de acidente, e a gente tem que sempre visar a segurança do paciente. E a gente vai sempre transportar o paciente com algum lençol ou algum cobertor. Por quê? Porque a gente também tem que preservar a integridade do paciente, né, gente? Então, a pessoa, por mais que ela seja uma mulher, por exemplo, esteja de calça e blusa, geralmente é a gente que leva a maca, tá? Locais que tem maqueiro é muito difícil, gente. Ficou preto de novo. Ih, ficou mesmo. Peraí. Deu? Deu. Tem doido? Aí, gente,
geralmente não tem maqueiro, geralmente somos nós que levamos, técnicos e enfermeiros que levamos os pacientes, tá? Mesmo que a pessoa esteja com calça, com blusa, o ideal é que a gente cubra essa pessoa com lençol ou então com cobertor, para a gente manter a integridade dessa pessoa, tá? O transporte com cadeira de rodas, a gente vai sempre descer as rampas com a cadeira de ré, né? Ou seja, você vai sempre descer com o paciente para trás, o paciente vai ir ao contrário, você não vai com o paciente de frente, não, porque o risco do paciente ir para frente, cair da cadeira é muito grande. Quando for subir as rampas, aí sim o paciente vai estar de frente. E quando for entrar no elevador, sempre com a cadeira de ré também, porque a gente vai pegar o corpo do paciente primeiro e depois as pernas. E quando sair, a posição já vai estar correta para a gente sair com o paciente de frente também, tá? Agora, a gente tem alguns cuidados específicos. O paciente, por exemplo, que está com soro, a gente tem que ter o cuidado para não obstruir o catéter. Então, o que é ideal, gente? A gente vai sempre manter o soro numa altura adequada para manter o gotejamento. Você vai pedir o paciente para ficar segurando? Não. Tem gente que faz isso? Tem, a gente vê isso muito, mas o ideal não é isso. Portanto, nas cadeiras de hospital, tem já o local para colocar o equipo de soro. Então, se não tiver, aí sim, aí você vai ter que fechar o gotejamento total de soro, e aí você pode colocar no colo do paciente, mas não é o ideal. A gente tem que tomar cuidado também para não tracionar o equipo, né? Porque se a gente deixar ele dobrado em algum local, vai começar, não vai fazer o gotejamento adequado para o paciente, ou vai parar, vai voltar sangue. Se houver formação de soroma, a gente tem que interromper o gotejamento. Alguém sabe me dizer o que é soroma? Alguém sabe me dizer? Pode abrir os microfones. Sim. O que é soroma? Pode falar. Ô, Débora, você pode mandar por foto para a Fernanda e ela me mandar, ou pelo Instagram, ou então no fórum do AVA, tá? Tranquilo. Gente, ninguém sabe o que é soroma? Soroma é quando. Vocês já viram quando a gente faz quando vai inchando, que a gente coloca soro, aí vai inchando, fica lá como se estivesse extravasando abaixo da pele? Aquilo se chama soroma. É quando fica inchado de soro. Isso é muito comum quando a gente perde o acesso. Acúmulo Né? de líquido debaixo da pele, né? Isso, mas aí geralmente soro, né? Uhum. Aí que vai ficando inchado e pode ser que fique um pouco com a coloração mais escura, tá? Mas isso causa algum problema no paciente? Não. Só que quando tiver soroma, a gente tem que interromper o gotejamento, porque aquela veia, aquele acesso já foi perdido. Então, tem que pegar outro. Pode ser na mesma veia? Pode, contando que seja mais para cima, nunca mais para baixo, tá? Por exemplo, se deu soroma aqui na mão, eu nunca vou pegar mais embaixo, então vou pegar mais em cima, ou vou pegar na fossa ilíaca, tá? Na fossa cubital, na fossa cubital, desculpa, porque ou vai ficar acima do soroma, ou então vai pegar em outro membro, beleza? E caso haja também desconexão do catéter, a gente tem que procurar um posto de enfermagem mais próximo possível para a gente estar fazendo essa troca. O que é interessante? Isso, quando perde acesso, Débora. O que é interessante, gente? A gente nunca. É antiético, tá? Sem contar que, dependendo da instituição, isso pode dar problemas dentro da instituição, assim, até de um setor ter rixa com o outro, porque quando a gente vai transportar um paciente do nosso setor para o outro, o paciente ele tem que estar com acesso, tem que estar funcionante o acesso. Então, se no meio do caminho o paciente puxou o braço sem querer e perdeu o acesso, o ideal é você
chegar no setor ou procurar um posto de enfermagem mais próximo possível e fazer um novo acesso antes de chegar no setor que será o de destino, tá? Não precisa necessariamente voltar no seu setor de origem, mas pode ser no próximo. Agora, caso haja também um consenso, chegar lá, você chegou, por exemplo, está lá no pronto-socorro, aí você está levando o paciente lá para o andar, aí o paciente perdeu acesso no meio do caminho. Aí você chegou lá no setor, lá no andar, você fala, nossa, ele acabou de puxar o acesso e perdeu. Vocês querem que eu pegue ou vocês pegam? Eles, não, pode deixar que eu pego. Tranquilo, não tem problema. Contando que isso seja relatado na evolução, tá? Tudo tem que ser relatado, porque senão dá problema para vocês. O paciente com sonda vesical de demora. A gente tem que verificar se a sonda está corretamente fixada. Tem que manter a bolsa coletora sempre no nível abaixo do paciente para evitar retorno da bexiga, de urina na bexiga. Então, e o mais importante também, gente, quando a gente vai transportar um paciente com sonda de vesical de demora, a gente tem que travar a sonda para que não haja retorno, tanto para que não volte do que está na bolsa e também não volte, não saia o que está na bolsa, o que está na bexiga para a bolsa, porque no momento do transporte pode machucar o paciente. Então, a gente vai evitar que tenha esse tipo de drenagem, beleza? Então, o paciente com dreno de tórax, a gente tem que pinçar o dreno e o prolongamento com 2 pinças próprias. Isso daí não são coisas de... Não, eu aviso para vocês, mas não são funções do técnico de enfermagem, mas do enfermeiro. O frasco de dreno, eu também não sei se vocês já viram, vocês já devem ter visto na aula de UTI e práticas em UTI, né? Sobre os drenos, como que são essas pinças que a gente coloca nos drenos e como que são os frascos, né? Que a gente usa nos drenos. Vocês já viram, não já? Sim. Beleza. Vocês vão ter ainda mais, Cibele, porque, né, tá continuando ainda. E aí, o cuidado com o dreno e o prolongamento, eles têm que estar pinçados, porque senão tem risco também de voltar o que está no frasco para dentro do tórax do paciente de novo. Então, a gente tem que colocar... Desculpa. O frasco sempre entre os pés na cadeira, se o paciente estiver na cadeira de rodas, a gente vai colocar entre os pés do paciente na cadeira, e no caso de maca, a gente vai colocar pendurado ao lado, ou então entre os membros inferiores. A gente pode colocar ele também pendurado ao lado da cama. O mais comum que tem é a gente colocar entre os membros inferiores, por quê? Porque vai evitar dele ficar balançando. Mas se a gente colocar ele pendurado na cama também não tem problema, tá? Aí, quando a gente chegar no local, a gente vai tirar as pinças, né, imediatamente, e vai observar se o frasco está ainda no nível mais baixo do que deveria, né, que é abaixo do tórax do paciente. Ele nunca pode estar acima, porque senão ele não vai fazer a drenagem. Beleza? O paciente com tubo endotraqueal, ele tem que sempre ter o transporte de cilindro de oxigênio e de ambu, né, que é a bolsa máscara válvula, tem que estar sempre junto. Tem que ter também o kit a mala para transporte, que geralmente todo hospital tem uma mala de transporte, que é se o paciente tiver alguma parada no meio do caminho, então essa mala de transporte, ela vai ter medicamentos próprios para parada, vai ter equipo, vai ter gelco, vai ter todos os equipamentos que a gente precisar para entubar, se precisar entubar de novo, né? Se estiver dando algum problema e precisar extubar o paciente no meio do caminho. Se precisar, se precisar de fazer um novo acesso, vai ter todos os materiais lá também. Nesse tipo de transporte, sempre tem que ter o acompanhamento do enfermeiro e geralmente do médico também. A gente tem que tomar o cuidado para não tracionar o tubo, né? Porque o tubo, se ele tiver algum tipo de tração, o tubo está aqui. Por exemplo, o tubo do paciente... Abaixa um pouquinho que eu estou escrevendo. Hã?
Eu vou colocar isso aqui depois lá no portal, tá, gente? Aqui, ó, tá bom? Digamos que o tubo do paciente esteja aqui. Se eu tracionar um pouquinho que seja o tubo do paciente, o que vai acontecer? O oxigênio não vai ser 100% da forma que está lá na máquina. Então, o respirador, você programou ele para colocar uma certa quantidade de oxigênio para o paciente, e esse respirador vai estar comprometido, porque o paciente, se o tubo estiver tracionado, não vai 100% para o paciente, certo? E se tiver com sonda gástrica e apresentar náusea, ou então sinal de refluxo, a gente tem que abrir imediatamente a sonda. Por quê? Todo tipo de sonda, quando é no transporte, a gente tem que fechar a sonda. Então, se é sonda gástrica, se é sonda de demora, se é sonda de alívio, não. Se é sonda gástrica, se é sonda entérica, se é sonda de demora, a gente tem que fechar. Se é na sonda, no caso de sonda gástrica ou enteral, e tiver sinal de náusea ou então de refluxo, que pode acontecer, né? Porque a sonda está diretamente lá no estômago. E se for entérica, ela vai estar no estômago e no intestino. Então, com o movimento do paciente, pode ser que cause náusea, tá? Então, a gente tem que abrir imediatamente a sonda. Por quê? Qualquer conteúdo gástrico que tiver lá já vai sair pela sonda e vai evitar que o paciente vomite, tá? E também diminua a sensação de mal-estar dele. No caso de paciente agitado e confuso, a gente tem sempre que ter a contenção mecânica, né? Se necessário, mas geralmente com paciente agitado e confuso, a gente faz a contenção mecânica. O que é essa contenção mecânica? A gente vai amarrar os braços e as pernas e tórax do paciente. Quando fala assim, amarrar, tem gente que fala, nossa, é muito agressivo, mas às vezes é necessário, gente. Então, a gente faz a amarradura com o uso de tala e de atadura, tá? Então, a gente usa, geralmente, no SUS, usa só atadura. No particular, geralmente usa tala e atadura. Por quê? Se a gente coloca uma tala aqui e a gente faz o uso da atadura e coloca o nó da atadura aqui, onde está a tala, a gente vai evitar de ter qualquer tipo de machucado, de qualquer lesão no paciente. Se você tem só atadura, tem risco de lesão caso o paciente fique mexendo, se movimentando demais, tá? Mas de qualquer forma, um paciente que está agitado, a gente também geralmente faz a contenção também aqui na altura do tórax aqui mesmo, no peito. Por quê? A gente vai amarrar esse paciente na cama, na maca, de forma que ele não consiga levantar o tronco, tá? E sempre em transporte com maca, as grades sempre elevadas também visando a segurança do paciente. No caso de paciente anestesiado, a gente tem que transportar, não movimentar muito esse paciente, né? Porque um paciente que está anestesiado, a chance dele ter náusea e vômito é muito grande por causa da reação medicamentosa. Então, nesse caso, a gente se quando a gente tiver, por exemplo, um paciente que está saindo do bloco cirúrgico, ele está indo para o pós-operatório, na maca, a gente vai tentar levar essa maca o mais devagar possível e tentar movimentar essa maca o menos possível. Porque esse paciente, se ele estava sedado, se ele estava com algum tipo de anestesia, no movimento ele pode ter uma náusea, um vômito. Então, se no momento do transporte isso acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai lateralizar a cabeça do paciente para evitar aspiração. A gente vai lateralizar o corpo todo? Não. Por quê? Porque dependendo de onde foi a cirurgia, o procedimento, a gente pode piorar o estado do paciente. Às vezes ele está com sutura, com alguma coisa, com alguma dor, então a gente vai piorar ele. Então, sempre em caso de bloco cirúrgico, por exemplo, principalmente, e anestesia, a gente sempre vai só lateralizar a cabeça e nunca o corpo todo, tá? E a gente vai restringir o paciente do que for necessário. De alimentação, geralmente alimentação zero, né, para esse paciente por um período, até que ele se restabeleça. E o paciente que tiver... desculpa, peraí.
E se o paciente estiver com sonda nasogástrica também, a gente tem que manter ela aberta. Porque em caso de náusea e vômito, a gente vai abrir as sondas, como eu já falei, vai manter a cabeça lateralizada também e a sonda aberta no caso de paciente anestesiado, tá? No caso de paciente que tiver normal sem anestesia, mas que tiver com sonda, se ele sentir náusea ou vômito, a gente vai só abrir a sonda, não tem necessidade de lateralizar a cabeça, até porque se não tem risco, o risco de aspiração é menor, porque esse paciente, se ele não tiver anestesiado, claro que dependendo do caso, você pode levantar um pouco a maca dele. Mas um paciente, por exemplo, que está saindo do bloco, geralmente a cabeceira dele é elevada, não tem elevação nenhuma, então ela está a 0 graus, tá? E aí, gente, eu peguei eu montei essa aula baseada na enfermagem de Florence, que é um site que eu gosto muito de olhar, porque lá tem vários assuntos, então eu sempre pesquiso por lá. E aí, vocês viram que a gente tem várias particularidades dentro do transporte intra-hospitalar, né? Aí, eu quero saber, vocês têm alguma dúvida em relação ao transporte intra-hospitalar? Lembrando que essa aula também vai ser postada, tá? Pode falar. Eu fiquei com dúvida no transporte com a maca, naquele segundo ponto que fala ao entrar no elevador, nivelar o mesmo e travar a porta. No caso, eu vou estar entrando vamos supor, de ré, né? Que eu vou entrar meu corpo primeiro, puxando a cabeceira da maca. Isso. Aí, no caso, vai estar nivelado, né? Porque eu vou ter que virar lá dentro, como é que é? Não, que aí eu já vou sair empurrando depois, né? O que acontece? Quando fala nivelar o mesmo, é porque é o seguinte, tem elevadores que você não consegue colocar uma maca reta, ou então você coloca ela de lado, e às vezes o nível do chão, ele fica irregular. Se o nível do chão tiver irregular, tem elevador que a gente consegue levantar ele um pouquinho, a gente aperta o botão, a gente consegue nivelar ele no nível do chão do andar, entendeu? Tá. E aí, o que você faz? Aí você nivela e trava a porta, porque todo elevador tem a opção de você travar a porta, né? Agora, não é todo elevador que tem a opção de você nivelar. Então, alguns hospitais, quando não tem essa opção de nivelar, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente procura outro elevador, tá? Dependendo, claro, também do caso do paciente. Se for um paciente que você tem que restringir de mexer ele o quanto menos possível, a gente não pode entrar no elevador que esteja desnivelado. No SUS tem rampa, mas tem elevador também, tá? Mais alguma pergunta, gente? Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Nunca vi, deve economizar energia. Pelo amor de Deus, hoje já tá demais. Não, tem dessa de economizar energia, não, minha filha. Aí já não sei, mas não deve ter, não. Não deve economizar, não. Gente, aqui tá tranquilo, então? Sim. Sim. Então, agora eu posso passar, então, para a atividade? Nossa Senhora. Gente, então, como eu falei com vocês, eu vou ter que modificar a distribuição de pontos, né? E aí, eu ainda não fechei tudo, mas eu já coloquei aqui a atividade que eu vou dar hoje. Vocês estão visualizando ela aí? Sim. Tá. Então, essa atividade ela é em dupla ou trio. Então, presta atenção nas orientações. Conforme as orientações da aula aplicada, vocês deverão realizar um manual de transporte de paciente extra-hospitalar nos seguintes cenários: da alta hospitalar até a residência, da residência até a entrada hospitalar, de um hospital em transferência para outro. Então, são 3 cenários, né? Então, assim, se vocês forem fazer de trio, por exemplo, né, assim, uma sugestão, cada um pode ficar com um cenário. Deve-se atentar para todas as prováveis
situações do paciente, assim como descrito no transporte intra-hospitalar. Então, o paciente pode estar em uso de sonda, pode estar em uso de dreno. Então, em todas as prováveis situações, vocês têm que descrever como que deve ser o transporte, tá? A atividade terá um prazo de entrega por e-mail até o dia 18/6 e vale 7 pontos. Entenderam? Você pode falar seu e-mail, professora? Posso. Meu e-mail é Cateline. Eu vou colocar aqui para vocês. Tá. Que vocês vão usar o e-mail da escola. Deixa eu só. Vou colocar aqui para vocês. É cateline.noronha@metaescolatécnica. .com.br. Ô, Cateline, é para fazer estilo esses que você mostrou? Isso. Essa atividade? Ô, Gabi, tem que ser digitado, porque aí para eu receber, para eu conseguir avaliar direitinho, tem que estar digitado, porque senão fica ruim para eu ver. Aí vocês podem mandar um só do trio, manda, entenderam? Mas assim, gente, é trio. Claro que vocês não vão juntar, vocês não vão estar juntos na mesma casa para fazer. Cada um vai ter que mandar um pedaço e tudo. Mas a formatação tem que ser igual, tá? Então, por exemplo, se eu fiz a Carol e a Raeli. Aí eu fiz um tipo de cenário, o erro ortográfico também vai contar. E aí eu coloquei lá a formatação em Arial 12. O que acontece? Aí a Raeli vai lá e faz times, na letra times 11. Não, gente, aí quem for pegar por último, ou um só pega e formata o trabalho todo. As letras têm que estar o mesmo tamanho, a mesma formatação, tá? Para ficar um negócio bonitinho, bem feito, tá bom? Vocês entenderam, gente? É para fazer naqueles negócios da ABNT também? Capa contra capa? Assim, né? Seria bom, né? Não, mas não precisa. Pode fazer, gente, nesse formato que eu fiz aqui mesmo, dessa aula. Pode ser, eu prefiro que seja dupla ou trio, Carol. Se pode ser quarteto, então pode ser duas duplas, né? Já até sei quem que é esse quarteto. Aí vocês dividem aí em dupla, tá? Gente, cuidado com a ortografia, tá? As provas, as atividades, tiveram muitos erros ortográficos. Então, assim, cuidado com os erros ortográficos, principalmente que vocês vão estar digitando, né? E também vocês vão estar provavelmente copiando e colando, então cuidado com as informações que vocês pegam em sites, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar no fórum de dúvidas também, ou então pedir para passar para a Fernanda e a Fernanda passar para mim. O quarteto é dueto, né? Porque é ou dupla ou trio, tá, gente? Então, não esqueçam de aí essa questão aí desse trabalho, né? Valendo 7 pontos. E aí eu vou terminar de montar, então, a nova distribuição de pontos, e aí eu repasso para vocês. Alguma dúvida? Cateline. Oi. Então, no caso, esse trabalho aí, a atividade, é tipo assim, a gente vai envolver tudo, os cuidados, como que é o transporte, é isso, né? Da mesma forma que foi dessa aula aí agora. Beleza. Tá? Aí vocês podem fazer nesse formato mesmo, não tem problema. Contando, gente, que tenham os 3 cenários, tá? E outra coisa, o prazo é até o dia 18/6. Passou disso, eu não vou pontuar mais, tá bom? E também lembrando também que essa aula, tanto essa que está sendo gravada agora, quanto todo o conteúdo escrito vai estar no AVA. Ainda não está lá, porque ainda não está liberado para eu postar lá, viu, gente? Mas eles estão mexendo, o pessoal do AVA está mexendo para liberar lá a aba para a gente poder postar para vocês. Não conseguiu o quê, Sibeli?
Eu não consegui entrar na aula de home care. Como é que vai ficar o trabalho melhor em casa? O trabalho melhor em casa, eu já pedi para vocês entrarem no consenso aí no grupo do WhatsApp para ver como que vocês vão fazer, porque eu precisava pegar esse trabalho. Então, a Fernanda, ela disponibilizou a pegar os trabalhos para me passar. Aí ela vai deixar lá na escola, ou eu vou encontrar com ela, que seria o melhor, mas aí vocês vão ter que ver como que vocês vão achar melhor. Eu preciso do trabalho em mãos, porque a foto não vai ficar legal para eu conseguir avaliar. Pode deixar na escola? Pode, só que aí é o que a gente falou. Se deixar com a Fernanda, porque a Fernanda ela trabalha perto da escola. Seria melhor do que deixar ela na escola direto. Mas aí fica a critério de vocês. É porque para mim entregar na escola é melhor, que eu vou lá qualquer hora, durante o dia. Né? Aham. Tá. Aí é só me avisar. Tá, gente? Eu preciso só que quem deixar lá me avisa. Porque aí eu também faço um controle aqui e aí eu consigo cobrar deles. Tá bom? Gente, mais alguma dúvida em relação à aula, essa aula que foi dada agora e em relação a esse exercício, esse trabalho? Essa última parte eu não entendi. Explica de novo. Deixa o trabalho de que aonde? Oi? Deixar que trabalho aonde? É de home care. Até que dia que é para entregar o trabalho de home care? Até que dia pode entregar para Fernanda? Então, na verdade, eu vou olhar aqui o prazo para você, que na verdade era para ter entregue, né? Uhum. Eu acredito que todo mundo já tenha feito, porque a maioria já tinha feito. Aí, se vocês puderem entregar, na verdade, o quanto antes, para mim, melhor, porque aí eu preciso avaliar, né? Aí eu preciso de mais prazo. Ô, Fernandinha, para entregar lá na São Marcos? Amigo, do lado da Droga Mário. Tá, pode crer. Beleza, Sibeli. Eu tô lá até 11h30, só que aí eu converso com as recepcionistas lá fica aberta até 4h30. Ô, pra, gente, né, agora, se alguém for entregar à tarde. Agora, quem for entregar lá na escola, por favor, entrega para o pedagógico, tá? Porque aí eles conseguem fazer um controle. Só que não pode ir muita gente ao mesmo tempo, porque não pode ter aglomeração. Beleza? Sim, senhora. Agora, quem morar também aqui perto do Eldorado também, gente, que eu moro aqui no Santa Cruz, que é próximo ao Eldorado. Qualquer coisa também, precisar encontrar. Vou deixar na sua casa tomar café. Não, café não tem. Café não tem. Você passa na casa, você aproveita que é vizinha do Marcos e pede o bolo. Isso aí eu até gostaria. Gente, quarentena, fica em casa. Pois eu uso a máscara, eu só tiro para comer o bolo assim de ladinho. Pelo amor de Deus. Ô, gente, então, Então, a gente pode combinar. Quem precisar de pegar o meu telefone também com a Fernanda, pode ficar à vontade, tá? Não tem problema. Michele, qualquer coisa você me manda um telefone, um zap, a gente conversa no particular, tá? E aí, gente, não tem data definida ainda, mas eu precisava do quanto antes, tá bom? Gente, se não tem mais nenhuma pergunta, então a nossa aula de hoje está encerrada. E a gente volta só no dia 18, porque quinta-feira que vem é feriado, acho que de Corpus Christi, né? E aí não vai ter aula na quinta-feira, tá? De acordo com o calendário lá do Covid-19. Aqui, e a atividade do caso do estágio de luto? Você não corrigiu agora, não? Não, a atividade, vocês vão mandar uma foto, ou vão mandar para o meu e-mail, pode mandar também para o meu e-mail, ou então pode mandar pelo WhatsApp, que a Fernanda mandar para mim, tá? Fica à vontade. Esse e-mail que eu mandei aí seria o ideal, viu, gente? Viu, Fernanda? Se puder até avisar lá, pessoal. Obrigado, gata. Fernandinha. Mandar o quê? A foto da atividade? Isso. Aí, se você puder falar com o pessoal para mandar por e-mail, fica até melhor para mim, porque aí eu abro no computador, já fica mais fácil. Tá, aí, gente, quem for me mandando a foto no WhatsApp, me manda assim, o nome, porque tem gente que não tem o nome lá no WhatsApp, eu não sei quem que é, aí eu vou mandar pra Caterina e não tem nem nome. Isso aí. Só não sei o que é afrontosa, né? Porque, né? Ô, gente, então, um beijo pra vocês. Até a próxima. Até, com Deus. Até.